Vamos lá dar início à série de perguntas que nós enviamos aí para um bate-papo, um jogo rápido com Mário Covas Neto, ele que já foi vereador da cidade de São Paulo e é uma das lideranças do PSDB, e ele vai comentar com a gente sobre essa fusão do PSDB Podemos. E eu enviei várias perguntas para ele e ele respondeu em vídeo. Então a primeira pergunta segue: como o senhor avalia a fusão entre o PSDB e Podemos? Essa união representa um novo projeto de centro democrático ou é uma estratégia de sobrevivência diante do enfraquecimento eleitoral das duas siglas? Olá, tudo bem? Bem, vamos lá. Primeiro, eu avalio da seguinte forma: nós temos uma legislação que hoje trata do desempenho eleitoral. Isso foi feito já há algum tempo atrás, inclusive por iniciativa até de gente do PSDB, com o propósito de você diminuir a quantidade imensa de partidos que existem no país. Mais de 30 partidos que existem, e não faz sentido, não tem ideologia para isso tudo. Então, o que se fez foi um mecanismo para verificar a cláusula de desempenho. O que é isso? Cada partido tem a cada eleição que ter um desempenho nacional, estadual e nacional, mínimo para poder fazer frente ao fundo eleitoral, o fundo partidário, o tempo de TV e de rádio. Bem, e assim vem a cada eleição, esse número é cada vez mais difícil de ser alcançado. Na última eleição, o PSDB alcançou esse número já assim na trave. Não só o PSDB, como outros partidos também. Então, essa preocupação não é uma preocupação do PSDB e do Podemos, primeiro, é uma preocupação geral. A gente vê até partidos que têm hoje uma representação ainda maior no país, que está buscando fazer alianças para que essa cláusula de desempenho seja mais fácil de ser alcançada. Primeiro isso. Segundo, precisa fazer uma correção, não é uma fusão com o Podemos. Na verdade, legalmente, o que se fez foi uma incorporação do Podemos pelo PSDB, ou seja, se você tivesse uma fusão, seria o encontro de dois partidos que resultaria num terceiro partido. No caso da incorporação, não. Um partido incorpora o outro, portanto, um partido que desaparece é o que foi incorporado, o outro não, permanece como está. Ocorre que essa solução foi uma solução que tecnicamente era mais conveniente. Na verdade, a intenção, pelo que se percebe, das duas direções, era de fazer a fusão mesmo. Então se fala em fusão, mas tecnicamente é uma incorporação. Isso implica em algumas mudanças. Se fosse uma fusão, teria que fazer um outro partido, com outro nome, com outro tudo, com outro número e tal. Sendo uma incorporação, não. E neste caso, a incorporação, como é do Podemos pelo PSDB, o PSDB acaba tendo a possibilidade dele manter todas as suas vamos dizer, os seus símbolos, o seu número, o seu nome, mas as conversas que foram tendo com o Podemos, o sentido não é esse, o sentido é de tentar harmonizar as duas agremiações, visto que hoje elas representam mais ou menos o mesmo tamanho do ponto de vista de representação política. Depois eu queria fazer uma correção, não acho que houve uma crescente insucessos dos partidos, especialmente do Podemos e do PSDB. Não é verdade isso. Tanto que o Podemos ele nunca teve uma representação tão grande quanto tem hoje. E no caso do PSDB, a representação é menor, sim. Mas na última eleição, nós elegemos 3 governadores no país. Então, não dá para você dizer que o PSDB teve fracassos. Três eleições ganhas majoritárias de governo do Estado não é uma coisa pequena. O que teve é o seguinte: nós não lançamos candidato à presidência da República na última vez porque o candidato, escolhido em prévias, portanto tinha mais de um pretendente, acabou por desistir de disputar. E ao desistir, abriu um vácuo. Não ter candidatura própria é algo que realmente enfraquece uma disputa nacional, né? Então, acho que o resultado tem muito a ver com isso. Aqui em São Paulo é um pouco diferente. Aqui em São Paulo, nós tivemos uma sucessão de pessoas que
eram lideranças partidárias e que, por uma razão ou outra, deixaram de estar no cenário. Seja porque faleceram, seja porque estão fora de combate, por algum motivo de doença, ou enfim. Ou seja porque saíram do partido. Saíram porque quiseram sair. Caso do João Dória e caso do Geraldo Alckmin. No caso do Bruno, que seria uma liderança mais nova e que poderia ser o condutor do PSDB, ele acabou falecendo prematuramente. O que acontece é que o PSDB deixou de ter referências. E essas referências acabaram sendo fundamentais para que, na última eleição, especialmente para prefeito, a gente ficasse meio que à deriva. Então, o processo de junção com Podemos, ele tem um sentido nacional, sim, de você ter mais facilidade para alcançar a cláusula de barreira, mas tem também um sentido político, que é o seguinte: hoje, até as pesquisas já mostram isso, a população está cada vez mais cansada da polarização, né, de Lula e Bolsonaro, está cansada disso, e começa a procurar qual é uma linha que não seja uma linha radical. Ou melhor, que seja uma linha radical, não de posicionamentos políticos, mas radical em políticas públicas, né? Radical em você apresentar uma solução de educação mais adequada para o país, radical de que você mantenha as contas públicas corretas, sem déficits, enfim, tem uma série de radicalismo que você pode fazer para dentro do governo, para você exercer boas políticas públicas. Essa talvez seja a maior razão. Na hora que você une partidos que são tradicionalmente de centro, a ideia é você exatamente apresentar uma alternativa à sociedade, de alguém que tenha o bom senso de escolher as questões que são defendidas por um lado ou por um outro, as melhores questões, e tirar as más questões de lado. Acho que política é diálogo, política é conversa, e radicalismo não se comporta com esta posição. A pergunta número 2 é a seguinte: o PSDB sempre teve uma identidade social-democrata muito marcada. Essa fusão dilui essa essência ou há um esforço real para preservar os princípios e valores históricos do partido? Sim, de nossa parte há muito interesse em preservar a história do partido, da social-democracia. Eu e um grupo extenso de filiados já fizemos uma moção em que a gente requer que o PSDB se mantenha com seu nome intacto, e não é porque é um nome sugestivo apenas, não, porque é uma ideologia mundial. Isso você tem sociais-democratas no mundo inteiro, né? Eu me considero um social-democrata, eu estaria muito sentido, né? Frustrado, se por acaso esse nome mudar por um outro nome qualquer. Eu me considero um social-democrata e gostaria de continuar num partido da social-democracia. Mais do que isso, eu e um grupo que assinou a moção, não é um grupo pequeno não, mais de 100 pessoas assinaram essa moção, ou perto de 100 pessoas assinaram essa moção, que foi mandada para a direção nacional, não só pedindo para que o PSDB se mantenha por causa dessa ideologia mesmo, e porque não é uma sopa de letras, não é uma coisa, enfim, inventada como um nome de marketing interessante, mas também a gente pede para que seja preservado o 45. Por que o 45? Porque o 45 tem uma história, tem uma memória, tem um recall. O 45 já disputou várias eleições presidenciais, de governo. Perder isso é jogar fora todo um investimento que foi feito ao longo desse tempo todo em várias campanhas eleitorais. Só para vocês terem uma ideia, na última eleição aqui na cidade de São Paulo, o PSDB não fez nenhum vereador. Foi um desastre total. No entanto, nós tivemos 3 vezes mais número de votos de legenda do que o Podemos, que é o número 20, e que fez 6 vereadores. Portanto, você vê como é que a memória do 45 é importante. Quer dizer, além do que o 20, que é o número do Podemos, ele é um número muito recente do Podemos, porque ele, na verdade, ele era de um outro partido, o Partido Social Cristão, que foi incorporado pelo Podemos, que nessa altura era 19 o número do Podemos. Então, o Podemos adotou o 20 como sendo o número mais fácil de guardar, de gravar.
Então, ele não tem história, nem o Podemos tem história com 20. Então, não faz sentido a gente largar o 45 e assumir o 20 quando a gente tem um número ainda muito forte. Eu falei da cidade de São Paulo, desse recall, mas na eleição nacional também isso é muito importante. Nas últimas eleições também foi assim. Você tem um número de votos de elegentes bastante grande. Então, para quem pensa como nessa fusão, ou nessa incorporação, ou nessa junção, se pensa em você fortalecer um grupo, é melhor você pegar as melhores ferramentas, e o 45 é uma melhor ferramenta. E, finalmente, a gente pede também para que se preserve o tucano, porque tucano é um símbolo genuinamente brasileiro, o tucano só tem aqui no país, é uma coisa que retrata hoje um social-democrata. Não se fala em uma reunião de social-democratas, fala de reunião de tucanos, de tão forte que ele é. Abrir mão disso não faz muito sentido. Então, a nossa moção, dirigido à Convenção Nacional, que se realizou em Brasília, a direção nacional, é para que preserve todas essas questões. Não é fácil isso, porque, obviamente, Podemos se sente querendo também preservar alguma coisa do seu patrimônio, vamos dizer assim, político. Mas, assim, então não é nada contra o Podemos, mas é muito mais a favor do PSDB, olhando para dentro. Olhando para dentro, acho que a gente devia preservar todos esses cenários. A pergunta número 3, Mário, o símbolo do tucano e o número 45 fazem parte da memória política do eleitor brasileiro. Já está decidido se esses elementos serão mantidos ou haverá uma nova identidade visual e numérica com o número 20 do Podemos? Não está decidido ainda. O que foi decidido na Convenção Nacional de que se aprova fazer a incorporação do Podemos pelo PSDB e dá poderes para a executiva para tratar desse assunto de negociação junto ao Podemos e até em outros partidos, se for o caso, para fazer, seja uma incorporação, seja uma fusão, seja uma federação, no sentido de você ampliar o leque de centro para que você possa ser uma alternativa de poder. Esse é o grande objetivo. Agora, não está decidido em relação ao número nem ao tucano, como eu já disse, e essa é uma tarefa que, neste momento, a delegação que foi dada à Executiva Nacional permitirá uma negociação entre a Executiva de um partido e de outro partido para decidir essas coisas. Como disse, nós, aqui de São Paulo, estamos firmes no propósito de manter todas essas coisas intactas, né? Mas eu não sei como é que vai ser a negociação e espero que prevaleça a nossa opinião. Mário, o discurso da atual direção de radicalizar contra o lulopetismo indica uma guinada no posicionamento político do partido. O senhor concorda com esse tom mais combativo? Isso representa o PSDB ou uma nova linha política? Não é bem assim. A radicalização não é contra o lulopetismo. A radicalização é contra políticas equivocadas do radicalismo. O PSDB, durante esse tempo todo, ele não fez parte nem do governo do PT, nem do governo do Bolsonaro. Ao longo do tempo que o PSDB estava no governo, a maior opositor dele foi o PT. Nós não preferimos ficar com a coerência nossa, da nossa história, e ficar equidistante desse radicalismo que leva só à sobrevivência de ambos, mas não leva melhor para o país. Assim a gente entende. Quando a gente fala radicalismo, é de radicalismo de você fazer políticas públicas que olhem para o resultado final para o cidadão. Ou seja, é radicalizar para que a saúde funcione nesse país. É radicalizar para que a educação atinja os níveis desejados nesse país. É radicalizar para que a política pública econômica seja responsável e não deixe voltar a inflação que corroía todos os salários dos trabalhadores de modo geral. Ou que você faça gastos absolutamente acima da condição financeira. Afinal, você que administra a sua casa, se você gastar mais do que você arrecada,
o que vai acontecer? Você vai começar a se endividar até chegar um momento que você não consegue mais fazer as coisas. A mesma coisa para o país. Você não pode ter uma irresponsabilidade na condução da política, não considerando que o que você tem de receita tem que cobrir a despesa. Não pode ficar fabricando dinheiro à toa. Isso é que gera inflação, isso que gera descompasso, gera corrupção e gera irresponsabilidade. Então, o nosso radicalismo é contra a irresponsabilidade do governo. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, tanto o PSDB quanto o Podemos têm uma atuação ativa, inclusive com um vereador eleito pelo Podemos. Como ficará o comando do partido político no município após a fusão? Haverá uma nova composição local ou um alinhamento entre as lideranças já existentes? Aí em Santa Bárbara, como no resto dos municípios do país, nos estados e mesmo nacionalmente, o que vai se procurar é fazer um entendimento entre as direções partidárias dos dois partidos, para que haja uma composição, né? Claro que você tem situações em que o posicionamento local às vezes é divergente e, portanto, você vai ter que chegar no entendimento, se for possível, claro, sempre procurando harmonizar esse entendimento. Se não for possível, então vai ter que fazer uma opção. Essa opção certamente será pelo aquele grupo que está mais forte na cidade. Mas isso a gente espera que não venha a acontecer, ou que sejam poucos os casos assim. Espero e desejo que em Santa Bárbara não seja um caso assim, que possa se entender e fazer uma composição de tal forma que ambos unidos sejam mais fortes do que ambos separados. A decisão de fundir o PSDB e Podemos foi apresentada como um movimento nacional, mas de onde exatamente partiu essa iniciativa? Foi uma articulação da Executiva Nacional, uma demanda dos militantes ou o senhor teve um protagonismo nesse processo? Quem de fato encabeçou essa junção? Não, esse movimento começou nacionalmente. Começou nacionalmente porque você terá uma eleição ano que vem, uma eleição nacional e nos estados, e que, portanto, afeta diretamente ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional passará por uma revisão inteira, quer dizer. Ou seja, os deputados e alguns senadores, aqueles que vão disputar a eleição, já preocupados com o ano que vem, e preocupados com o fato de que, eventualmente, nós não tenhamos condições, seja de fundo eleitoral, fundo partidário, ou tempo de rádio e TV, ou tendo mecanismos de capilaridade nacional, para que você possa apresentar uma candidatura à presidência da República com chances de se expor como candidato, não ficar numa campanha escondida ou muito pequena, de pouca penetração. Esse foi o grande objetivo que motivou tudo, além da cláusula de desempenho eleitoral que eu já disse anteriormente. Então, a motivação se deu nacionalmente por um grupo da direção nacional do partido, que é composto basicamente por gente que tem mandato e gente que vai disputar a eleição ano que vem. Essas pessoas muito preocupadas com o futuro do partido, mas muito preocupadas também com a sua permanência no quadro político nacional. Nós aqui, apesar de todo o desempenho ruim do PSDB nos últimos tempos no Estado e na cidade de São Paulo, ainda assim acreditamos que o PSDB tem uma memória muito viva na cabeça das pessoas, mais ainda, que nós somos, de fato, uma alternativa de poder sensata, correta e equilibrada, sem extremismos e sem considerar que as pessoas não são donas da verdade e nem sabem tudo. Cada um tem a sua verdade e a gente tem que analisar com cuidado e escutar, aprender a escutar e não ignorar, já que o outro tem uma posição contrária, eu vou ignorar. Não, observe. Quem sabe, ao observar, você vai verificar que tem sempre uma contribuição positiva para você acolher.
Então, penso que, para nós, o grande objetivo, nós militantes aqui, gente que está afiliado no partido, no meu caso, eu tive um breve momento fora do partido, coincidentemente, eu tive 6 anos no Podemos, então conheço bem a estrutura do Podemos, mas eu estou desde a fundação do PSDB, depois que retornei aqui, e sei bem como é que foi desde a sua criação para cá. Acredito muito que o PSDB possa retomar o seu papel na história, uma história que ele já tem, que dá muito orgulho para quem participou dela, muito orgulho. Nós temos vitórias muito importantes e que precisam ser disseminadas, precisam ser faladas. As pessoas talvez, especialmente o pessoal mais novo, eles não têm ideia do que é você ter uma inflação disparada, como nós tínhamos aqui, em que você ia comprar um bem e via o preço, aí você ia consultar numa outra loja, tinha um preço diferente, quando você voltava naquela, o preço já não era mais o mesmo, porque no mesmo dia estavam remarcando o preço. O preço de manhã não era o de tarde, o de tarde não era o de noite, e o de noite não era do dia seguinte. Aumentando, aumentando, aumentando. Essa vai corroendo o salário da gente. Essa coisa, para quem viveu a época, sabe bem o que é isso. Isso acabou com o Plano Real, e o Plano Real é mérito do PSDB. Uma série de inovações que foram feitas ao longo do tempo. É preciso que as pessoas não esqueçam disso e que possam, as novas gerações, saber o que aconteceu, olhar um pouco para o passado e ver o que deu certo e o que deu errado. Nesse tempo todo de presidências da República, eu diria que o período em que o país teve mais pujança, não só interna, como internacionalmente, foi o período exatamente do Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente do PSDB. Então, a gente acredita que o PSDB, assim como o PT, num determinado momento, olha, eu estou comparando partidos absolutamente diferentes, mas veja só, o PT, com todo o problema de mensalão, petrolão, o Lula ficar preso mais de 1 ano, essa coisa do processo dele ter sido anulado, mas assim, ele não foi julgado. Ainda assim, o PT em nenhum momento discutiu a exclusão ou o fim do PT para um outro partido. Por quê? Porque ele tem raiz, tem história. E o PSDB também tem raiz, tem história. Eles, com toda essa dificuldade, voltaram à presidência da República. Por que a gente não pode chegar lá de novo? Se nós tivermos o discurso certo, se nós tivermos afinidade com o que o eleitor quer, se a gente for um bom representante, a gente chega lá. Eu quero lembrar que Fernando Collor de Mello foi eleito presidente lá atrás por um partido chamado PRN, que 1 ano depois não existia mais. Um partido que não tinha nenhuma capilaridade. Nós tivemos mais recentemente o Bolsonaro, que foi eleito por um partido chamado PSL, que também não existe mais. Então, a estrutura partidária, ela pode ser, pode num momento ela ser menor, mas se ela tiver sintonia popular, as pessoas aderem a ela. Eu acho que para nós, o que falta nesse momento é uma rediscussão interna sobre o papel da social-democracia, sobre o que a gente pretende para o futuro, quais são as mensagens que a gente quer levar para a população e mostrar que a gente não fala isso de boca para fora. A gente fala com um atestado de antecedentes muito importante de algo que a gente fez para esse país. É isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Mário Covas Neto, pelas respostas. E você, que é o melhor internauta, fique ligados que em breve teremos mais entrevistas nesse sistema de bate-papo, bate-rápido aí, que ficou muito legal. E quero agradecer aí a Valéria Colombo por ter intermediado aí e feito essa conexão junto com o Mário para a gente responder para os nossos internautas e também o nosso público aqui de Santa Bárbara do Oeste e região que acompanha a política regional e, lógico, para você de todo o país que acessa o portal SB 24 Horas para ficar por dentro do que está acontecendo aí dessa união, dessa fusão Podemos-PSDB, PSDB-Podemos.
Obrigado e até a próxima. SB 24 Horas, conteúdo é aqui. Tchau, tchau.